Bom, hoje a gente vai olhar para Lucas capítulo 2, né? A história já começa com algo bem grandioso, um decreto lá de Roma, de César Augusto, para todo mundo se registrar. Exato. E esse decreto que parece tão distante é o que move tudo. José e Maria precisam ir de Nazaré até Belém. Isso, porque Belém era a cidade de Davi, né? A origem da família de José. Precisamente. E aí, chegando lá, aquela confusão do censo, não tem lugar para eles na estalagem, né? Não acharem lugar. E Jesus nasce ali mesmo e é colocado onde os animais comiam, numa manjedoura. Uma chegada bem humilde, né? Considerando quem ele era. É um contraste fortíssimo, né? O poder do império de um lado e do outro, o nascimento do Salvador na maior simplicidade. E essa conexão com Belém, a cidade de Davi, não é por acaso, claro. Reforça as profecias. E a primeira notícia não vai para a elite, vai? Não mesmo. Vai para os pastores. Gente simples no campo. Anjos aparecem para eles com boas novas de grande alegria. E alegria é para todo o povo. O sinal que os anjos dão é justamente essa humildade toda, né? O bebê na manjedoura. Exatamente. E o mais fascinante para mim é a reação deles. Eles não duvidam, eles vão correndo ver. E depois? Depois de ver, eles saem contando para todo mundo. Imagina o burburinho que isso causou. O texto diz que todos que ouviam ficavam admirados, espantados. Essa divulgação pelos pastores, pessoas que, bom, não tinham muito status social, isso já sinaliza algo importante sobre a mensagem, né? Para quem ela se direciona primeiro. Sem dúvida. E a história continua seguindo os costumes. 8 dias depois, a circuncisão, e ele recebe o nome Jesus como o anjo tinha dito. E depois vem a apresentação no templo em Jerusalém. Tinha a lei de Moisés, né? Sobre a purificação da mãe e a consagração do filho mais velho. Isso. E aqui tem outro detalhe importante. A oferta que eles fazem. 2 rolinhas ou 2 pombinhos. E era a oferta permitida para os mais pobres, né? Isso. Reforça de novo essa condição deles. Sim, a humildade é um tema constante. E é lá no templo que surgem figuras muito interessantes. Primeiro, Simeão. Ah, Simeão. O texto descreve ele como justo e piedoso, alguém que esperava a consolação de Israel. Isso, a redenção que Israel esperava. E ele tinha recebido uma promessa do Espírito Santo. Não morreria antes de ver o Messias. E aí, movido pelo Espírito, ele vai ao templo bem naquele dia. E ele reconhece o bebê, né? Incrível isso. Reconhece e as palavras dele são uau. Uma profecia muito densa. Ele vê naquele menino a salvação que Deus preparou. E não só para Israel. Ele fala de luz para revelação aos gentios. Isso é enorme. Exato. E glória de Israel. Mas não para por aí, né? Tem um lado mais Sim. sombrio na profecia. Tem sim. Ele avisa, né, que o menino seria causa de queda e de levantamento para muitos em Israel. Um sinal de contradição, ou seja, Jesus iria forçar uma decisão, dividir opiniões, não ia dar para ficar indiferente. E ele diz algo direto para Maria, que deve ter sido muito forte para ela ouvir ali. Muito forte. Quanto a ti, uma espada transpassará a tua própria alma. Uma previsão da dor que ela passaria, já ali, no começo de tudo. Poxa vida. E logo depois ainda tem a profetisa Ana, né? Isso, Ana, uma mulher idosa, viúva há muitos anos, que vivia praticamente no templo, jejuando e orando. Ela também chega naquele momento, reconhece a criança e começa a falar sobre Jesus para todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, desde muito cedo, ali no templo mesmo, a identidade e o destino de Jesus, com toda a sua complexidade, salvação, glória, mas também conflito e sofrimento já estavam sendo anunciados. Exatamente. É como se as sementes de toda a história futura já estivessem ali. Depois disso tudo, eles voltam para Nazaré, na Galileia, e aí o texto dá um pulo no tempo, né? Diz que Jesus crescia, ficava forte, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Uma descrição bem concisa, mas poderosa desse período da infância. Até que chega o famoso episódio dos 12 anos. A família vai a Jerusalém para a festa da Páscoa, como de costume. E na volta, os pais percebem que Jesus não está na caravana. Voltam aflitos para Jerusalém. 3 dias procurando. Imagina a angústia. E onde eles o encontram? No templo, sentado no meio dos doutores da lei, ouvindo e fazendo perguntas.
E todos que o ouviam ficavam maravilhados com a inteligência e as respostas dele. E a resposta que ele dá para Maria, quando ela pergunta por que ele fez aquilo com eles, é surpreendente, para dizer o mínimo. Totalmente. Por que me procuravais? Não sabíais que me cumpria estar na casa de meu pai? Ou, em outras traduções, tratando dos negócios de meu pai. Uau! Aos 12 anos? Sim. O que isso revela? Olha, é a primeira fala de Jesus registrada no Evangelho de Lucas, e já é uma declaração fortíssima da consciência que ele tinha da sua relação única com Deus, meu Pai, e da sua missão. Mesmo que os pais não tenham entendido na hora, né? O texto diz que eles não compreenderam. Não compreenderam. E aí, pela segunda vez neste capítulo, Lucas nos diz algo sobre Maria. Ela guardava todas estas coisas no seu coração. Ela guardava e refletia, né? Mesmo sem entender tudo. Exatamente. E o capítulo termina como começou, falando do crescimento de Jesus. Crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Um desenvolvimento completo. Então, recapitulando rapidinho, Lucas 2 nos mostra um caminho incrível, do nascimento super simples em Belém, anunciado a pastores, passando por essas profecias tão densas no templo, que já misturavam esperança e dor, até esse vislumbre da missão dele aos 12 anos. Perfeito. E para a gente pensar um pouco, fica essa imagem da Maria, né? Lucas repete que ela guardava todas estas coisas, meditando-as no seu coração. O que será que essa insistência na reflexão silenciosa dela sugere? Talvez sobre como a gente lida com o extraordinário, com aquilo que a gente não entende de cara. Será que a compreensão mais profunda vem assim, nesse processo de guardar e ponderar? Aos poucos, fica aí a reflexão.